Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. Relevante, estratégica e inovadora. É assim que a MRM Brasil se posiciona no mercado. A agência é uma das referências em transformação digital e hoje a gente recebe aqui o Fábio Souza, CEO da MRM Brasil, que vai explicar para a gente tudo sobre esse universo, né, Fábio? Seja muito bem-vindo. Olá, prazer, Adriana, pessoalmente. Obrigado pelo convite. O bate-papo vai ser muito bacana. E antes dessa conversa, eu vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar em versão podcast e também na Record News. Fábio, estava me contando que você está à frente aí da MRM há 12 anos, né? Muito tempo. O que fez seus olhos brilharem quando surgiu essa oportunidade de assumir esse cargo? Eu comecei empreendendo, né? Então eu comecei em agências pequenas, locais, e empreender sempre foi um grande desafio no Brasil. Depois de um certo período, olhar para um grupo e entender como conectar toda uma visão local, empreendedorismo, um olhar humano com a escala e as capacidades globais de um grande grupo, fizeram brilhar os olhos e construir um propósito de criar um ambiente único e singular, tanto para as pessoas como para os clientes e para os parceiros da agência, e conectando o mercado de forma com um olhar bastante humano. Eu acho que esse foi o que norteou, acho que foi o que definiu a construção e a gestão, vem definindo a construção e a gestão da agência ao longo desses últimos 12 anos. Né? A agência ela se define como uma referência em transformação digital. Eu gostaria que você contasse para a gente como isso se traduz no dia a dia. Transformação digital é colocar dados e tecnologia no centro de tudo que a gente pensa, de todos os escopos e projetos que a gente desenvolve. Dados e tecnologia são um ambiente bastante árido e complexo, né? Então, que não está normalmente ligado à comunicação. Até, normalmente, pessoas de comunicação têm dificuldade com exatas, né? E a gente não. A gente coloca ali, mistura diferentes skills e diferentes perfis. Então, não é incomum você olhar matemáticos, estatísticos, engenheiros trabalhando com comunicadores e até publicitários, muitas vezes dentro de um ambiente olhando para os desafios de resultado, de crescimento, de transformação, seja numa execução simples, como uma régua, como projetos de escala de vendas, seja em processos maiores de loyalty, de plataformas de conteúdo, enfim, para diferentes clientes mais ligados à marca ou mais ligados à venda, como Mastercard e Leroy Merlin, por exemplo. E onde entra a criatividade? Aí uma pessoa de comunicação perguntando como vocês conciliam, então, tecnologia, dados e criatividade? Essa é a parte mais gostosa daí, né? Porque se no final do dia a gente tem ali tecnologia e dados no centro, mas também tecnologia e dados são meio e não fim. No final do dia a criatividade entra com o olhar humano e com o olhar da cultura. Então, como a gente traz cultura e entende os movimentos aí, os comportamentos do consumidor e consegue acelerar esses comportamentos e criar vínculo de forma significativa com marcas, com lojas ou com processos a partir de tecnologia. Então, o olhar humano e cultural somado à tecnologia e dados é que cria transformação no final do dia, né? E cria conexão relevante. Vocês, inclusive, lançaram recentemente uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor, né? O que mais de surpreendente vocês identificaram? Nessa pesquisa que a gente focou bastante em e-commerce, o que mais chamou atenção foi entender o quão mais complexa e mais sofisticada está a jornada. Mais complexa não significa necessariamente mais longa, mas significa com muito mais entry points, tanto de entrada como de saída. Né? Então, de entrada na hora da pesquisa, na hora de entender diferenciais de produto, preço, enfim. Qualquer tipo de busca que você vai fazer para compra. E de saída, porque você pode a qualquer momento dar uma saída para efetivar a compra, efetivar uma reserva, efetivar o que quer que seja, o que você estiver buscando. Então, esse comportamento ele se tornou muito mais sofisticado e muito menos linear ao mesmo tempo. Acho que esses são os dois pontos. A sofisticação e a não linearidade é que chamam bastante atenção quando a gente olha os dados de forma mais holística. E por que os marketplaces têm se tornado cada vez mais relevantes nessa jornada de compra? Aí mora o desafio da indústria, na minha opinião. Os marketplaces eles estão resolvendo de forma muito, muito objetiva e segura
a experiência de compra, é o processo mais simples de compra, né? Você ir lá pesquisar ou iniciar uma pesquisa e efetivar a compra com segurança. Então, garantias de entrega, garantias de loja segura. Então, isso coloca, e comparação de preço, coloca o marketplace de forma bastante à frente de outros players. E aí a gente percebeu, frente à nossa primeira pesquisa há 4 anos atrás e essa, a inversão com o Google, por exemplo. Então, o marketplace ele passa o Google como principal fonte de busca por produto. Obviamente, a gente está falando de buscas mais objetivas, né? A gente está falando de buscas por uma compra mais rápida. O Google ainda, sem dúvida nenhuma, continua sendo o grande player aí do digital. Mas acho que esse ponto coloca o marketplace à frente, a conexão e a saída para a venda de forma segura, robusta, e a garantia de entrega, ou a troca, ou a devolução, coloca o marketplace ali de forma bastante singular dentro desse cenário hoje de comportamento tanto de experiência como de compra, principalmente na saída de compra. A pesquisa também identificou um crescimento do social selling, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, está falando de rede social, né? Social é um universo bastante amplo, né? Então, assim, quando a gente define social como redes sociais, a gente acaba quase que limitando um pouco o papel do social. Social a gente pode definir como conexão e conteúdo de forma mais amplificada. Social selling, ele ainda tem uma saída tímida, porque as plataformas de redes sociais, elas não conseguiram ainda, ou elas vêm se desenvolvendo na saída de compra, de transação propriamente dito. Elas conseguiram evoluir muito a experiência do ponto de vista de influência, de conteúdo, elas vêm tratando formatos e experiência de forma bastante importante, mas a saída para compra, para transação ainda tem soluções limitadas dentro do social. Isso está mudando, né? Então a gente acabou de ver TikTok vindo aí com uma série de pacotes desde o final do ano passado. A gente vem vendo o TikTok investir pequenas ou gigantescas fortunas em evolução. Assim como a gente viu o Instagram inverter o papel com o Facebook frente às nossas pesquisas. Social tem um espaço hoje para pesquisa, para influência, pouco para transação. Acreditamos que isso vai inverter nos próximos estudos, mas tem ali um desafio. E tem um desafio das marcas saberem usar essas plataformas de forma mais inventiva. Está todo mundo ainda olhando para social de forma muito tradicional. Esse acho que é o outro grande desafio da indústria. Outro dado bastante relevante que chamou a atenção do estudo diz respeito ao impacto das fraudes eletrônicas no comportamento do consumidor. Isso se tornou um grande desafio para as marcas, né? Conta um pouco para a gente. Sim, as fraudes, quando a gente olha para o comportamento do consumidor e olha para a indústria de uma maneira geral, todo mundo está fazendo a sua lição de casa. Então você começa a olhar site seguro, você começa a olhar os ambientes estruturados, ambientes muito bem construídos, mas você ainda tem dentro, principalmente de social e junto com o IA, a construção de uma série de conteúdos, o que de alguma forma ilude o consumidor e dá a saída rápida para transações pequenas. E isso é um problema e isso tira a confiança. A pesquisa ela traz um dado que mais de 70%, ou aproximadamente 70%, se eu não estou muito enganado com o dado exato, já sofreu fraude ou tem um amigo ou um parente próximo que sofreu uma fraude na internet, seja com roubo de dados, seja com um produto que comprou e não foi entregue. E eu acho que aqui a gente tem ali o desafio entre plataformas e indústria e marcas de educar o consumidor. Então, educar o consumidor, o que é possível ele comprar online das marcas e as plataformas de como eles usam melhor as plataformas para poder concluir a compra, concluir o processo. Quando a gente fala de uma compra de produto, quando a gente fala de serviço, você tem uma outra lógica. Você começa a ver recomendação, começa a ver a experiência de outros consumidores influenciar no comportamento de quem está buscando alguma coisa. Então, são desafios distintos. Acho que a indústria, quando a gente fala em produtos, tem o desafio de educação e de dar saída de forma mais clara, com segurança, e do ponto de vista de serviço, toda a parte de recomendação, experiências relacionadas
vão ganhar e estão ganhando bastante relevância dentro do processo. Nessa escala de importância, quando a gente pensa no resultado ali da venda, enfim, e da exposição da marca, onde entra a loja física hoje em dia? Entra no que praticamente nenhum varejista está conseguindo fazer de forma estruturada. Entra no que a gente chama de omnichannel, e o consumidor está buscando por isso, né? Então você olha lá, o jovem, tem um dado na pesquisa interessante que jovem até 18 anos ou até 22 anos, ele começa a dar preferência para a loja física em alguma medida. Você fala assim, mas isso é um absurdo, porque o jovem ele é nativo digital. Só que para ele a loja física é a inovação, porque ele é tão nativo digital que o físico em alguma medida acaba sendo inovação. E ele começa a buscar no físico a experiência complementar. Eu começo uma pesquisa, eu posso ir para a loja, eu posso confirmar, e eu entendo que todos os lugares deveriam me dar uma experiência complementar ou a mesma experiência, seja de valor, seja de qualidade. E isso, grande parte dos varejistas estão pecando. Porque acaba sendo uma oportunidade, inclusive, para as marcas, para os varejistas. Sem nenhuma dúvida, Adriana. Então, assim, quando a gente olha lá para o Omnichannel, tem um buraco enorme entre indústria, varejo e consumidor a ser preenchido e para evoluir. E eu estou falando de grandes varejistas, tá? Todos os grandes varejistas têm dificuldade, seja com preço, seja com oferta, seja com entrega, para juntar essa experiência e criar o que a gente pode chamar de funil único, né? De experiência única e fluida para o consumidor. Cara. Mas já existe um olhar mais atento para isso, uma movimentação nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Acho que está todo mundo procurando uma forma de conectar esses ambientes e de usar, e aí eu volto, né, para a pergunta lá, usar dados, a fazer com que as informações dos consumidores fluam de forma bastante rápida e eficiente nos diferentes pontos de contato ou de consumo, né, permitindo assim a experiência omnichannel. Quando a gente conecta informação e conecta essa tecnologia, conecta os diferentes pontos de contato, isso permite com que você opere de forma fluida. E aí as estruturas legadas ainda são um problema, mas cada vez menos. Agora, como surgiu a ideia do projeto Trampolim, que alia, né, que conecta ali propósito e oportunidade? Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar dentro da agência. Como eu falei lá atrás, a gente nasceu para criar um ambiente bastante humano. E o projeto Trampolim, ele nasceu para dar oportunidade para pessoas, para jovens, de alguma forma tem grandes barreiras sociais aí para a entrada no mercado. A gente começou buscando jovens periféricos de faculdades ou de escolas menos privilegiadas e trazer esses jovens para dentro da agência para promover um processo de educação complementar, seja de inglês, seja de postura, de fala, comunicação, enfim. A gente criou uma série de trilhas de conhecimento para esses jovens e a partir daí conectou ele com um dos nossos principais clientes. No primeiro projeto foi a Mastercard, e a gente lançou uma campanha com eles pela Mastercard. Esse projeto nasceu fundamentalmente para dar essa oportunidade, para dar a oportunidade de esse jovem entrar no mercado, a gente tentar buscar uma forma de preencher lacunas e gaps de formação e a partir daí colocar eles de forma integrada dentro da agência, conectada com grandes anunciantes. Acho que foi um sucesso tão grande, como eu falei, a gente acabou lançando uma campanha com a Mastercard, pensada, criada, produzida e desenvolvida por esses jovens, obviamente com supervisão da agência, mas fundamentalmente por esses jovens. Então, assim, me enche de orgulho quando eu vejo uma agência que eu lidero há 13 anos como internacional, mas há mais de 20 anos dentro dessa operação, podendo criar um projeto verdadeiro e não um projeto comercial. E isso é o que mais a gente tenta fazer e valorizar dentro das relações com todo mundo. Agora, a campanha que vocês fizeram para o Dulcolax, para o mercado português, fugiu ali do convencional, se tornou bastante relevante, usou humor também para isso. Conta um pouco para a gente desse case. As meninas têm mais dificuldade de ir ao banheiro, né? Assim, grande parte das meninas, pelo menos. Quando a gente começou a olhar para isso, e a gente atende a conta do Dulcolax globalmente, tem um dado de uma pesquisa que mostrava que
as pessoas, né, nós pais, tratamos o ir ao banheiro como um tabu para as meninas e como uma vitória para os meninos. Então, assim, com comportamentos completamente distintos. E o que a gente fez foi normatizar isso, criar uma saída para normatizar isso e mostrar o quanto as princesas, né, todas as princesas vão ao banheiro, e mostrar as princesas no banheiro, enfim, de forma bastante clara e aberta. Isso chama atenção, acaba sendo divertido e a gente a gente usou IA para construir. E foi uma surpresa quando a gente foi buscar IA para construir isso, porque foi mais um dado para comprovar o insight que a gente teve de pesquisa porque não existia um prompt pronto. Então você colocava lá princesas no banheiro, não aparecia. Aparecia princesas em todo lugar, mas no banheiro jamais. Jamais. Como assim? Então a gente teve que educar o prompt, ensinar o prompt para poder construir e a partir daí conseguir construir a campanha. Então assim, um dado que veio de mercado, que veio de pesquisa, que veio de comportamento humano. Na hora que a gente foi para a tecnologia, você viu que a tecnologia estava ensinada, né? Foi ensinada também de forma equivocada. Então acho que tem aí uma história bacana. Outro case muito bacana foi com a Leroy Merlin, uma campanha da Black Friday, é isso? É isso. A gente pôs as casas para conversarem com seus donos ou inquilinos, depende aí da pessoa, e fazer com que a casa pedisse para que ele olhasse um pouquinho para ela e cuidasse melhor dela, né? Então a casa se manifestou mostrando ali as diferentes oportunidades que existiam dentro da Leroy, e como o consumidor poderia cuidar melhor dela. Então, mais do que a Leroy falando para o Fábio, para a Adriana, são as nossas casas falando com a gente, troca esse sofá, ou pinta essa parede, enfim. Isso gerou um resultado incrível, tornou a Black Friday da Leroy, o ano passado, a mais rentável, quando a gente olha para a CRM, a mais rentável de todos os tempos. Trouxe mais de 10 milhões em vendas, enfim, tem números bastante significativos, NPS acima de 4,9, num rate de 5 máximo, então a gente tem ali dados bastante significativos, bastante relevantes de performance desse material. Acho que esse é o lado mais objetivo quando a gente fala em performance. Vocês trabalham com marcas bastante relevantes, muito grandes, você mesmo já mencionou a Mastercard aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente do processo dessa campanha que transformou maquiagem corporal em pagamento. Mastercard é cliente nosso há mais de 4 anos e a gente opera toda a parte de dados. A gente tem um desafio ali de combater fraude no pagamento. A gente tem o Pix como uma solução bastante robusta de pagamento e está chegando o Carnaval. Carnaval, todo mundo está na rua, todo mundo está aí exposto, né, brincando, se divertindo. E a gente começou a pegar dados aí de roubo, de celular, enfim, né, num momento onde o consumidor estava muito fragilizado, com os seus dados abertos e expostos, fazendo uma transação de Pix. Só que está todo mundo adereçado. Então a gente foi para o consumidor, para os nossos clientes, rodou uma pesquisa, entender o quanto ele se conectaria com um meio diferente, onde ele mesmo seria um meio de pagamento, e a partir daí nasceu o que a gente chamou de Make-up Payment, que é um adereço, né, uma joia que você cola no seu corpo e que ela tem toda a estrutura de um cartão de crédito, onde você, com contactless, você gera o pagamento e você pode colocar senha com R$1, R$2, quantos reais você quiser. Isso aí é uma questão de gerenciamento pessoal, individual, para fazer com que o fulião pudesse ir para a rua brincar de forma leve, solta e sem risco. Essa é a mistura de comportamento humano com tecnologia, com dados, na mais pura essência, na minha opinião. E usando isso para tornar a vida do consumidor leve e fácil de ser, né, de ser vivida, né, no momento que a gente mais gosta e mais está feliz. Quem não gosta do Carnaval, né? Acho que todo mundo. Agora, você com toda a experiência que tem, né? A gente sabe que o mercado publicitário está em constante transformação. Sempre foi assim nos últimos anos, isso vem numa velocidade gigantesca, se transformando o tempo inteiro, cada vez mais digital, inclusive. Como que você enxerga o futuro das agências que querem se manter ou querem se tornar cada vez mais relevantes nesse universo que muda o tempo inteiro? Eu acho que a gente tem que olhar 2 aspectos distintos aqui. O primeiro aspecto é conseguir acompanhar de forma muito clara comportamento humano e
quando a gente fala para as experiências. Então, como eu consigo monitorar, mapear e dar saída prática para jornadas de end-to-end, seja da descoberta até a compra, seja da compra à fidelidade com os clientes. E aí você tem uma série de desafios. São momentos diferentes nas relações e as agências precisam conseguir desenvolver metodologia, processo, diferentes skills dentro de casa para fazer isso. E do outro lado, você tem uma parte mais soft ou mais comum ao dia a dia das agências, do ponto de vista de comunicação, mas a parte de tecnologia e dados, que tem uma velocidade de evolução que mesmo para a gente que nasceu pautado em tecnologia e dados, tem um desafio. Então, acompanhar a evolução de Google, Adobe, Salesforce e tantas outras marcas ou parceiros que a gente tem, locais e globais, são um desafio gigantesco, né? O número de releases que esses caras soltam todos os anos e de novas ferramentas complementares, conectando diferentes pontos, é um grande desafio. Então, para mim, como as agências monitoram tudo isso, então criem as suas estruturas mais leves para permitir que elas monitorem e tenham áreas de evolução mais do que de inovação, porque inovar está no nosso DNA. Agora, acompanhar a evolução do mercado, evoluir junto com o mercado, muitas vezes a gente esquece. Então, acho que esse é o desafio. A gente tem que preservar o nosso DNA de inovação, mas estar em constante evolução. Então, criar áreas de evolução, para mim, é mais importante hoje do que áreas de inovação que a gente tem no nosso dia a dia. Agora, antes de você chegar à frente da MRM, você passou por outras agências, o percurso foi longo para você adquirir a experiência necessária para esse cargo tão importante. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional, Fábio. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, Adriana. Comecei a trabalhar em agências pequenas, comecei a trabalhar em diferentes áreas. Então, áreas de operação, business, mídia, produção, enfim, eu fui um pouco de tudo no começo em agências pequenas. Até eu entender que o que eu mais gostava era empreendedorismo. Empreendedorismo, quando você olha para dentro do mercado, você pode falar em dar soluções diferentes ou pontos de vista diferentes para os clientes. Isso me conectou com o New Business na época, nessas agências que eu passei. E aí, percorrendo esse caminho, eu conheci duas pessoas que foram muito importantes na minha jornada, que foi o Dudu e o Sotelo, e a gente juntos, há 20 e poucos anos, montou a EO, que posteriormente foi a agência mais premiada do Brasil em CRM, no Brasil. Então, foi a agência do ano 3 anos consecutivos, foi América Latina 3 anos consecutivos, foi a agência mais premiada na GMA nos primeiros 10 anos de vida da agência brasileira mais premiada na GMA, ou seja, isso chamou a atenção de todos os grupos. Então, a minha carreira ela foi muito local até a chegada da MRM. Então, a conexão com a MRM me trouxe uma experiência internacional, de grandes grupos, grandes relações mais complexas e estruturais, íntimas até com os clientes, coisa que a gente não teve tanto numa carreira solo, numa carreira de empreendedor. Eu acho que essa mágica de conectar esses dois mundos, para mim, foi muito enriquecedor e que me fez, eu acho que, um profissional diferente. E o que a MRM planeja aí para os próximos meses, segundo semestre? A MRM planeja reforçar sua área de evolução, pautada nas principais relações, nas principais parcerias que a gente tem. A gente está fechando o setup de uma construção com um grande parceiro de tecnologia agora, onde a gente deve ter toda uma estrutura de práticas, seja de arquitetura, desenvolvimento, conectada em experiência do consumidor. Não posso falar ainda sobre qual a plataforma, mas isso deve acontecer no meio do segundo semestre. Assim como a gente deve propor um outro estudo de loyalty também para o segundo semestre, mais para o final do ano. Então, acho que tem dois projetos, além de algumas contas novas que a gente espera, alguns novos clientes e novos projetos com os nossos clientes aí de longa data, que a gente espera colocar no ar e que venham a fazer diferença no dia a dia do consumidor, no dia a dia das marcas e serviços aí que a gente suporta. Fábio, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, ainda mais sucesso para vocês. Obrigado, Adriana, foi um prazer. Você pode conferir essa e todas as outras entrevistas do JR Trade nas plataformas digitais da Record, em versão podcast e também na Record News. Obrigada pela sua companhia.